Olá, meus irmãos da Igreja Presbiteriana Betel, que Deus nos abençoe em Cristo Jesus, graça e paz a todos, que o Senhor esteja conosco em tudo, que o Senhor nos dê graça. Bom, o presbítero Valdemir pediu para a gente fazer as nossas devocionais diariamente e hoje, terça-feira, 7 de abril, estamos aqui para meditar um pouco na Palavra de Deus. A gente vai falar a respeito do capítulo 10 de Marcos, no versículo 17 até o versículo 22. E o que eu quero traçar aqui é onde está a nossa confiança. Que o Senhor nos abençoe e nos dê graça. Vamos ler o texto? Depois a gente faz uma palavra de oração. E pondo-se Jesus a caminho, correu um homem ao seu encontro e, ajoelhando-se, perguntou-lhe: Bom mestre, que farei para dar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Sabe os mandamentos: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás a ninguém, honra teu pai e tua mãe. Então ele respondeu: Mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. E Jesus, fitando, o amou e disse: Só uma coisa te falta, vai, vende tudo que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Então vem e segue-me. Ele, porém, contrariado com esta palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Amém. Vamos fazer uma palavra de oração. Ó Deus maravilhoso e santo, Senhor, estamos aqui, Senhor, reunidos através da internet, que é um meio que o Senhor tem nos abençoado para a divulgação da Tua palavra. Que o Senhor, aonde essa mensagem chegar, possa falar aos corações, trazer transformação. Educa o Teu povo, ó Pai, na Tua lei. E assim, Senhor, seja glorificado. Te oramos no nome de Jesus Cristo. Amém. Bom, meus queridos irmãos da Igreja Presbiteriana Betel, departamento PH, estou com bastante saudade, certo? Vamos lá. Esse texto, o texto que eu escolhi para a gente fazer a meditação, ele é muito interessante. Por quê? Vamos fazer só um contexto aqui geográfico e teológico. Jesus ele estava saindo da Galileia até a Judéia, atravessando o Jordão. E ao atravessar o Jordão e chegar na Judéia, ele encontra com a oposição dos fariseus, que está lá no versículo 2, do capítulo 10 de Marcos até o 12. E os fariseus eles vão querer tratar a respeito de um ponto da lei, que é a questão do divórcio. E Jesus, ao tratar desse ponto da lei, ele vai abençoar as criancinhas e de repente chega um homem e, ajoelhando-se diante de Jesus, vai fazer a seguinte pergunta. Vamos acompanhar no versículo 17. E pondo-se Jesus a caminho, correu um homem ao seu encontro e, ajoelhando-se, perguntou-lhe: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então essa pergunta é uma pergunta existencial. Porque muitos aí, eles se perguntam, será que existe mesmo uma outra vida? Será que existe mesmo eternidade? Mas essas perguntas é querendo negar algo, a verdade que foi escrita nos corações. O livro de Eclesiastes é muito claro em dizer que Deus colocou a eternidade no coração do homem. Todos nós sabemos que há vida eterna. Todos nós sabemos e queremos questionar essa verdade. Então, esse jovem ele estava com essa questão existencial. E interessante que ele se chega para Jesus e ele vai logo dizendo: bom mestre. E essa pergunta dele, o que farei para herdar a vida eterna, mostra muito a respeito do caráter dele, pelo menos em 2 pontos, circunstancial a respeito desse texto. E o primeiro ponto que eu quero trabalhar é o dilema existencial e a soberania de Deus. Veja bem, vamos lá para o texto. Ele chega diante de Jesus, chama Jesus de bom. Esse homem, ele julgava que a bondade era simplesmente um ato externo, talvez ajudar um cego a atravessar a rua, esse tipo de ações que são do nosso cotidiano, que não necessariamente uma pessoa que tem um bom caráter vai praticar. Um mau caráter também pratica. Mas a questão do caráter
Quem pode julgar é Deus. E ele achava que esses atos de justiça poderiam justificá-lo diante de Deus. É interessante também a sinceridade com que ele chega para aquele homem. Por quê? Porque ele estava com essa questão existencial sendo trabalhada no seu coração. Talvez até querendo entender um pouco mais, ou talvez até como naquela época os fariseus tinham as suas tradições acima até da palavra de Deus, talvez as tradições tinham atrapalhado a vida daquele jovem, nós não sabemos muito ao seu respeito. O que sabemos é que Marcos diz que ele era um homem, Lucas vai dizer que ele era importante, e que Mateus vai dizer que ele era um jovem e rico, mas nada mais disso, e que ele chega diante de Jesus com os seus atos de justiça. Só que Jesus, ele vai fazer um contraponto no versículo 18. Jesus diz assim o texto: respondeu-lhe Jesus: por que me chamas bom? Ninguém é bom, senão um, que é Deus. Ele está fazendo um contraponto de que a bondade plena está no Senhor nosso Deus. E os nossos atos de justiça não nos declaram que somos bons. Ora, a Bíblia é muito clara lá no livro de Isaías e dizer que as nossas mais belas obras são comparadas a trapos de imundícia. Lá em Efésios também vai dizer que nós somos mortos nos nossos delitos e pecados até Cristo nos encontrar. A Bíblia vai também nos tratar como filhos da ira. Então, toda a nossa bondade, ela já vem manchada pelo pecado. Após a queda do primeiro homem, após a queda dos nossos pais, o pecado original, toda a humanidade ela já nasce morta em delitos e pecados. Então, toda a nossa bondade ela é fragmentada, ou pelo menos sendo pendida, ou talvez a palavra não seja essa, mas ela é impulsionada pela nossa natureza pecaminosa. Nós não conseguimos produzir bondade plena nessa terra, a não ser por intermédio de Cristo Jesus nas nossas vidas. E aquele jovem se chega para Jesus com os seus atos de justiça. Por ele utiliza até o termo herdar a vida eterna. Ora, esse texto, herdar, quem herda é porque tem direito. Quem vai herdar uma herança é porque tem direito a essa herança. Então ele utiliza até esse termo, herdar, confiando nos seus atos de justiça, confiando de que ele era um homem bom. E Jesus vai fazer esse contraponto, dizendo que bom só tem um, que é Deus. E quem somos nós para questionar essa verdade? E aí entra o nosso primeiro ponto, que é esse dilema existencial de que o que nós faremos para herdar a vida eterna? E aí Deus vai dizer que pelos nossos esforços nós jamais herdaríamos nada ou conquistaríamos nada. Somente em Deus há salvação. Somente em Cristo Jesus a salvação. E ali sim, nos é imputado a vida eterna. Então, sinceridade e ato de justiça não nos justifica diante de Deus. E aí a gente passa para o segundo ponto desse texto, que é a observância e o conhecimento cego da lei. No versículo 19, Jesus ele vai afirmar: sabe os mandamentos: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. E repare que Jesus ele vai trabalhar somente nos pontos da lei que revela os nossos deveres morais. Jesus ele não vai trabalhar nos deveres espirituais, que é amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua mente. Que Jesus condensa os deveres espirituais nessa parte. Ele vai somente nos deveres morais. Por quê? Porque Jesus já sabia a resposta dele que está no versículo 20. Então ele respondeu: mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Então aquele jovem ele foi ensinado pelos seus pais, foi ensinado pelos seus mestres a respeito de como seguir a lei moral. Então talvez um ensino ou uma carga farisaica foi derramada sobre aquele jovem. Isso são somente especulações. Mas a questão é que ele se chega para diante de Deus querendo se justificar
Aliás, se chega diante de Jesus querendo se justificar com os seus atos de justiça. Por quê? Porque os deveres morais eram todos observados por eles. Não havia falta naquele jovem a respeito dos deveres morais. Só que os deveres morais, para eles serem obedecidos com relevância e com plenitude, deve seguir adiante os deveres espirituais. Os deveres morais eles só são observados plenamente se os deveres espirituais estiverem sendo observados. Senão, os nossos deveres morais não têm base para isso. O que é o dever moral? Não adulterarás. E aí, eu lembro do fato lá de José, quando a esposa de Potifar veio agarrá-lo, e ele vai dizer: eu não vou pecar contra Deus. E ele foge, em outras palavras, né? Só parafraseando. E ele foge ali. Mas a lei, ela foi entregue somente depois disso. Mas esses deveres espirituais e morais, Deus já tinha entregue, já tinha gravado no coração. Talvez talvez não, argumento eu que é a imagem de Deus sendo gravada ainda no nosso coração. Porque fomos formados à imagem e semelhança dele. E aí, voltando aqui para o texto, os deveres morais, eles devem ser sequenciados dos deveres espirituais. Nós temos que observar os deveres espirituais para fazermos os deveres morais com perfeição. Jesus ele vai condensar, como eu já falei, os 10 mandamentos em apenas 2. Amarás o Senhor teu Deus com toda a tua alma, com todo o teu entendimento, com todo o teu coração, e amarás ao próximo como a ti mesmo. Ou seja, dos 10 mandamentos, de 1 a 4, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Se eu amo o Senhor meu Deus de todo o meu coração, ora, eu vou guardar o dia do Senhor, eu vou viver para a glória dele, eu não vou ter um outro Deus além do Senhor. Então fica bem fácil, bem explicado por Jesus. E se eu amo o próximo como a mim mesmo, não vou furtar, não vou adulterar, não vou dizer falso testemunho, não vou cobiçar. Então, Jesus ele vai condensar esses mandamentos. E aí, esse jovem, ao ouvir isso de Jesus, ele confirma a sua obediência cega. Obedecer por obedecer, cumprir por cumprir, ter um fim em si mesmo na obediência. E aí a gente deve olhar para esse jovem e ver que, igual a esse jovem, tem muitas pessoas que, devido a um falso ensino, a um falso evangelho, estão seguindo e às vezes até caminhando para o inferno. E a nossa atitude diante dessas pessoas, claro que a gente tem que combater o falso ensino, mas também deve ser a mesma atitude de Jesus. Veja bem no versículo 21. E Jesus, fitando, olhando para aquele jovem, o amou e disse. Jesus amou. Lucas não registra esse fato. Mateus muito menos. Mas Marcos registra que Jesus amou aquele jovem. Ele olhou para aquele jovem observando cegamente a lei como tendo um fim em si mesmo. E ele amou. E esse é o nosso dever para aqueles que ainda não conhecem plenamente o Evangelho. Nós temos que amar. E uma atitude de quem ama é confrontar com a verdade. Mas antes de confrontar com a verdade, nós temos que amar aquela pessoa. Porque senão nós vamos somente entrar num debate e mostrar que eu sou melhor porque eu conheço mais. E isso não é evangelização. Primeiramente deve, assim como Jesus, amar aquela pessoa. Então a obediência cega na lei não nos justifica. Um falso evangelho não nos justifica. A religiosidade não nos justifica. Somente a igreja no domingo e não ter o coração, amar o Senhor teu Deus de todo o teu coração, não justifica. Vamos então para o terceiro ponto do nosso irmão, que é até mesmo o título dele, que é a realidade da nossa confiança. Aonde está a nossa confiança? É isso que eu preciso. Será que a minha confiança está nos meus atos de justiça? Será que a minha confiança está em obedecer à lei
cegamente. Veja bem a questão desse jovem. A partir do versículo 21, Jesus fitando o amor e disse: só uma coisa te falta. Vai, vende tudo que tu tens, dá aos pobres e terá um tesouro no céu. Então vem e segue-me. Ele, porém, contrariado com esta palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Ora, mesmo conhecendo o coração daquele homem, mesmo conhecendo o caráter daquele homem, Jesus o ama. E Jesus aqui está revelando o caráter de Deus, como ele chega para Jesus e diz: bom mestre. E Jesus diz: não há um que seja bom senão Deus. Então tu está dizendo que eu sou Deus. E aqui Jesus revela o caráter de Deus. Jesus ama aquele jovem assim como Deus nos amou, como éramos mortos nos nossos delitos e pecados. Quando éramos filhos da ira, ele nos amou e ele nos comprou com sangue. Todavia, meus queridos irmãos, Jesus diz: vem e segue-me, após dizer: vende tudo e dá aos pobres. Ele diz: vem e segue-me. Seguir a Cristo envolve percas, que você tem perdido por servir a Cristo, que você tem abdicado por servir a Cristo, o que você tem deixado para trás em servir a Cristo. Eu tinha um professor no seminário, o Gilberto Rebouça, ele disse que ele falava muito isso. O evangelho é um evangelho de perca. Eu lembro esses falsos profetas da prosperidade traçando um paralelo com os primeiros evangelistas, aquele como Estevão. Imagine Estevão pregando o primeiro mártir. Vem, vamos servir a Cristo, vamos morrer por essa causa. Vamos viver a obediência sincera a Deus, porque Ele nos salvou. Vem, vende tudo que tu tem e dá aos pobres, como foi na igreja primitiva, como foi com Barnabé e muitos outros. Vem seguir a Cristo. E aí o pastor Gilberto dizia assim: aquele que quiser seguir a Cristo, pegue a sua cruz e morra. É que o texto diz que pegue a sua cruz e segue-me. Aí a gente questionava ele: mas não é segue-me? Aí ele: sim, Jesus foi para onde? Jesus morreu. Então vem morrer com Cristo. Esse é o convite do Evangelho. Ora, a morte está às nossas portas. A morte está às nossas portas. Não temos que nos desesperar, porque o único inferno que vamos conhecer é aqui na terra. Se morrermos hoje, estaremos na glória com o nosso Pai. Não há do que nos desesperar, porque a nossa vida está nos controles da mão de Deus. É Deus que controla toda a nossa vida. E ouvindo essa palavra: vende tudo que tu tem e dá aos pobres, aquele homem retirou-se triste. Ele sentiu contrariado porque havia de perder. Ora, meus irmãos, o convite do Evangelho é um convite de perca. O que nós temos abdicado, porque aquele jovem ele sentiu-se triste porque tinha muitas propriedades. Jesus mostra àquele homem que a obediência da lei deve ser feita em decorrência do amor a Deus sobre todas as coisas. Temos que amar a Cristo sobre todas as coisas. Se nós amarmos a Cristo, nós vamos seguir a lei perfeita. Só é possível ter prazer em obedecer o mandamento, só é possível ter prazer em obedecer o santo dia do Senhor, vou citar aqui como exemplo, se amarmos a Deus sobre todas as coisas. Não adianta querer ter uma obediência cega se não amamos a Deus. Não adianta ter os nossos deveres morais se não tivermos os nossos deveres espirituais. Então Cristo nos convida a amá-lo, a nos entregar a Ele, a buscá-lo e a viver com Ele. Que Deus nos abençoe e que possamos fazer dessa canção a nossa vida. Enquanto enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então terei vitória, verei na glória o meu Senhor que vivo está, porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Senhor, que vivo está. Que o Senhor que nos assiste dá a sua glória, que o Senhor que nos controle pela sua soberania
esteja conosco. Que Deus nos abençoe e que possamos viver em paz nesses dias difíceis, porque é o Senhor que está no controle de todas as coisas. Um forte abraço. Amém. Graças a Deus.